Olá, eu sou o professor Edilson, o seu professor de História. Quando se fala em História, você fica pensando assim, lá vem o professor falar daquelas coisas do passado. Verdade, mas na verdade, essas coisas do passado, elas influenciam quase que diretamente no nosso cotidiano. Quando você vai fazer a sua prova do vestibular, por exemplo, muitas das coisas que você teve no passado, elas estão ligadas diretamente à sua questão. Por isso é importante a gente fazer esse olhar do presente para o passado. Só quem faz isso é a história. E é isso que nós vamos discutir e aprender em nossas aulas. Bem, pessoal, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a Grécia. Mas, na verdade, a Grécia, ela não é o ponto inicial da história. Vocês têm lá, vocês já se lembram bem, que estudaram ou já ouviram falar, por exemplo, dos egípcios, não é? Dos persas. Mas, na verdade, a Grécia, ela é já a base de grande parte dos vestibulares por todo o Brasil. Nesse sentido, sendo a grande base dos vestibulares, iniciamos com a Grécia, para que você entenda, então, que a Grécia está dentro de um período clássico. Então é assim, história antiga, média, moderna e contemporânea. A história antiga inicia, então, com a antiguidade. Mas nesse caso, no nosso caso, nesse momento aqui da Grécia, é a Grécia chamada Grécia Clássica. Essa Grécia Clássica é dividida em períodos. Começamos, então, com uma cronologia, que é a cronologia clássica. O período pré-homérico. Então, há uma divisão, que é clássica, pré-homérico e homérico. Mas quem é Homero, professor? Quem que é esse Homérico? Homero possivelmente foi um poeta grego que escreveu sobre a história da Grécia. E no período pré-homérico, obviamente não foi ele que escreveu, já está dizendo que é pré, que veio antes de Homero, não foi ele. Existem então outras histórias, existiram outras histórias. E é sobre um pouco sobre essas histórias que nós vamos comentar. Esse período foi das invasões de povos que vieram de outras áreas, chamados povos indo-europeus. Aqueus, jônios, eólios e dórios. Esses povos, ao invadir a Grécia, muitos deles ficaram nessa região, onde nós chamamos de Grécia, que você, obviamente, já conhece, já ouviu falar. No entanto, alguns desses povos ficaram, como, por exemplo, os aqueus, ficaram na ilha de Creta. Ilha de Creta, professor? Você conhece a Ilha de Creta? Ilha de Creta é aquela famosa ilha onde existiu aquele famoso touro, metade homem, chamado Minotauro. A história do Minotauro todo mundo conhece. A história de um homem, metade touro, que aterrorizava as pessoas nessa ilha. Ali, então, era a Ilha de Creta. Ilha de Creta era uma ilhazinha que ficava assim, bem ao sul da Grécia. Professor, por que você falou do touro, desse metade homem, o Minotauro? É porque, na verdade, existe na mitologia grega toda uma história de que Creta, essa ilhazinha que foi dominada pelos aqueus, povos extremamente guerreiros, ao dominarem essa ilha, passaram também a dominar a parte continental, que é parte da Grécia. Então, nós estamos na ilha, que é Creta, e essa Creta passa a dominar o continente. A história conta que possivelmente surgiu uma lenda desse povo e desse mito, que é esse homem, metade animal, que é o Minotauro, dizendo que o Minotauro receberia por ano 7 homens virgens e 7 mulheres virgens, para que fossem enviados pelo continente para a ilha. Professor, explica melhor isso. Pois é, claro que isso é uma lenda, mas essa lenda nos diz muito sobre esse passado. Como assim, professor? Muito simples. Se esses homens virgens e essas mulheres virgens iam para Creta para que o Minotauro os devorasse, na verdade isso é só uma representação. Professor, não entendi. Isso é uma representação do poder que Creta exercia sobre todas as regiões daquele local. Na verdade, o mito é só um mito, ele nunca existiu.
Mas é para dizer que esses povos aqueus que dominaram Creta, eles eram extremamente fortes, e esses 7 homens e 7 mulheres, na verdade, só iam para essa região como forma do quê? De pagamento de impostos. Ah, entendi. Então, esse mito era só uma representação do poder, era só uma representação do poder. Esse período que nós estamos discutindo é o período pré-homérico, que vai do século 20 a.C. ao século 12 a.C. Professor, espera um pouquinho, não entendi. Século 20 para o século 12 está caindo? É isso mesmo. Por que está caindo? Do século 20, que é o ano 2000 a.C., ao século 12, que é 1200 a.C., está caindo por quê? Porque nesse momento, quando o calendário cristão, distante daqui, o calendário cristão foi construído, construiu-se de que forma? Cristo nasce, coloca século 1, século 1, 2, 3, não se escreve mais depois de Cristo, cuidado na sua prova, não se escreve mais depois de Cristo, isso já caiu, mas o antes de Cristo tem que colocar, então começa no século 20 e vem caindo. Quando chega em Jesus Cristo, ele nasce. O calendário mundialmente conhecido, e é utilizado sobretudo para discutir questões, por exemplo, comerciais, é o calendário cristão. Então aí o calendário não zera, ele começa do número 1 e vai subindo até chegar no século 21 que nós estamos hoje. No entanto, antes disso, usa-se o AC. Portanto, o período pré-homérico, que acabamos de discutir, é o período que vai do século 20 ao século 12 a.C. Iniciamos agora o período homérico. Agora sim, Homero. Possivelmente, Homero escreveu 2 grandes poemas. Já existem dados dizendo que ele não escreveu esses poemas. Uns dizem que sim, outros dizem que não. No entanto, não vamos discutir isso agora. O que é importante para nós, o que é importante saber nesse momento é que esse período homérico está dentro da história. E ele vai do século 12 ao século 8 a.C. O período homérico, como é comentado e discutido por aí, ele é bastante conhecido por alguns fatores. Primeiro, Homero possivelmente escreveu 2 grandes poemas, que nós acabamos de dizer, chamado A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a história famosa da Guerra de Troia. E a Odisseia conta do retorno dessa Guerra de Troia. A Guerra de Troia dura 10 anos. E o retorno, esse é a Ilíada, e o retorno, que é a Odisseia, mais 10 anos. Portanto, são 20 anos de história. Esses 20 anos de história é marcado por uma sucessão de grandes guerras, uma sucessão de grandes povos no poder. No entanto, o que marca também essa trajetória desse povo, dessa gente, não é só a Ilíada e a Odisseia contando a história, e sim a formação da sociedade gentílica, da gentry, como é chamada, onde se forma, naquele momento, uma sociedade já quase embasada, já muito fortificada, em que nasce o pater. Quem é o pater? O grande chefe da família. O pater família, como era chamado na Grécia. E esse grande chefe vai dar a ideia para os povos posteriores, sobretudo na Grécia, de que há um líder. Professor, mas não existiam líderes antes? Existiam. Na verdade, eles não eram tão organizados. Os gregos é que vão começar com essa organização. Iniciamos agora o período arcaico. O período arcaico vai do século 8 a.C. ao século 6 a.C. Um período bastante famoso, período arcaico, e bastante também conhecido na história. É nesse momento, no período arcaico, que surgem as grandes cidades, as chamadas cidades-estado. E agora você tem que ficar muito atento. As cidades-estados eram mais ou menos assim. Elas eram cidades que eram, às vezes, distantes, próximas uma das outras, e tinham como principal característica, isso é bom você ficar muito ligado, a principal característica delas era que elas eram autônomas entre si.